Olá, sou o Rui Machado Martins, faço parte do grupo 4, que vai apresentar os conceitos da semana 4, métodos sistemáticos e circuitos de corrente contínua. E o meu conteúdo em específico que eu vou estar apresentando vai ser sobre o método das malhas. Primeiramente, vamos destacar os passos que a gente vai executar para a resolução do método das malhas. Em primeiro, a gente vai representar as correntes de ramo, ou seja, as correntes que passam por segmentos do circuito, como correntes de malha fictícias, que vão representar a corrente que passa por uma malha completa. Nós vamos identificar o número de equações necessárias usando uma fórmula lá estabelecida, e a gente vai encontrar no circuito os componentes dessa equação para identificar o número de equações necessárias para resolver o sistema. Depois, sabendo o número de equações, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões para cada uma dessas malhas e poder obter uma expressão em função das correntes de malha. Então, por fim, a gente vai representar essas equações obtidas como um sistema produto matriz e vetor, cuja matriz engloba coeficientes de resistência dos resistores e o vetor as correntes de malha, igualado a um segundo vetor condizente com as diferenças de potencial nas fontes de tensão. Por fim, promovendo a resolução do sistema para as correntes de malha, aplicando processos de álgebra linear, por exemplo. Para o começo da resolução desse método, nós vamos pegar um circuito de exemplo, no caso o circuito à esquerda, que eu escolhi para tratar como exemplo até o fim da apresentação desse método, e depois nós vamos substituir ou aplicar internamente a uma malha, uma corrente de malha circular ali, IA para a esquerda e IB para a direita, onde IA terá o valor da corrente que passa exclusivamente naquela malha mais à esquerda. Por exemplo, I1 é uma corrente exclusiva da malha da esquerda, então nós vamos representar como IA sendo igual a I1. Enquanto que I2 é uma corrente exclusiva da direita, nós vamos representar IB como sendo igual a I2. Então, a corrente I3, sendo uma corrente que está em contato com as duas malhas, vai ser representado pela diferença entre as duas correntes de malha. Para descobrirmos o número de equações necessários para a resolução do sistema de malhas, a gente vai utilizar dessa equação aí na tela, onde N é o número de equações que a gente vai utilizar, BE é o número de ramos essenciais do circuito, que vai ser definido depois, né? Vou apresentar esse conceito depois junto, embora ele vá ter sido já mencionado anteriormente na apresentação de outros membros do grupo. E NE é o número de nós essenciais, que eu vou apresentar a seguir também. Então, nós vamos pegar nosso circuito de exemplo e vamos endereçar para cada um de seus nós um índice de A até F. No caso, nós temos 6 nós, então vai ser A, B, C, D, E, F. E a partir deles, nós vamos reconhecer o número de nós essenciais e o número de ramos essenciais. Vamos começar definindo os nós essenciais. Pela definição de nó essencial, ele é um nó em que se conecta com pelo menos 3 elementos de sistema distintos, né? Então, nós temos o nó B se conectando com os resistores R1, R2 e R3. E também temos o nó E, sendo outro nó essencial, conectado ao resistor 3, a fonte de diferença de potencial 1 e a fonte de diferença de potencial 2. Quanto aos outros nós, A, C, D e F, eles só se conectam a 2 componentes no máximo. Então, a gente não considera eles nós essenciais. Portanto, nosso valor de NE acaba sendo 2, condizente com os nós B e E. Agora, para a definição dos ramos essenciais, nós vamos partir de um desses nós essenciais e chegar até o outro, já que, pela definição, ramos essenciais conectam 2 nós essenciais. Então, nós temos 3 ramos essenciais aqui definidos, sendo que o primeiro é a conexão direta entre o nó B e o nó E. O segundo sendo essa linha verde condizente com a conexão do nó B, passando por A e D até E. E por fim, esse ramo essencial azul, partindo de B, passando por C e F e chegando a E. Isso totaliza uma quantidade de ramos essenciais igual a 3. Dados os valores obtidos para o número de ramos essenciais e nós essenciais, nós vamos aplicar na fórmula definida anteriormente, substituindo BE por 3 e NE por 2. Ao final, a gente vai obter, para esse caso em específico, o valor de N igual a 2, representando que nós vamos precisar de 2 equações
para resolver esse sistema e obter as correntes de malha. Sabendo da necessidade de aplicar duas equações, a gente vai partir então para a aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões, considerando a primeira malha, a malha da esquerda, no caso a gente vai chamar de malha A, como o primeiro alvo dessa aplicação da lei de Kirchhoff. Nós vamos considerar aqui o tradicional da lei de Kirchhoff, onde a tensão da fonte é igual à soma das tensões dos dois resistores presentes nessa malha em específico, e vamos decompor as diferenças de potencial desses resistores como o produto entre a corrente que passa nesse resistor com a resistência do próprio resistor. Então, depois, substituindo essas correntes I1 e I3, como a gente já determinou anteriormente, como elas se relacionam com as correntes de malha que nós definimos, então a gente vai substituir a corrente 1 pela corrente de malha IA e a corrente I3 pela diferença entre as correntes de malha IA e IB. Então, por fim, a gente vai isolar os termos, vamos colocar em evidência os termos de corrente de malha, no caso evidenciando o IA e o IB, sendo igual à diferença de potencial na fonte. O mesmo processo a gente vai realizar para a malha B. Dessa vez, na malha B a gente vai definir como a diferença de potencial no resistor 2 mais a diferença de potencial no resistor 3 vai ser igual a menos a diferença de potencial na fonte 2. Isso devido, pela nossa definição aqui, que a gente está vendo, a diferença de potencial da fonte vai se opor à formação de corrente no resistor 2, enquanto que na malha A a gente tinha a formação da corrente saindo do polo positivo, aqui a gente vai ter ela entrando no polo positivo, então a gente vai ter que inverter essa diferença de potencial aqui, colocando um negativo. Depois, decompondo as diferenças de potencial entre o produto entre a corrente e a resistência, e por fim substituindo essas correntes individuais dos resistores pelas correntes de malha que a gente definiu anteriormente, substituindo o I2 por IB e I3 de novo pela diferença entre IA e IB. Por fim, colocamos em evidência aqui os termos das correntes de malha igualado à diferença de potencial na fonte 2. Feito isso, nós vamos obter essas duas equações para a malha A e para a malha B, e nós vamos representar elas como matrizes e vetores. No caso, o vetor que a gente vai querer obter a solução é o vetor em relação às correntes de malha, representado pela corrente de malha na malha A e a corrente de malha na malha B, e o termo de matriz, que vai ser igual a os coeficientes dos resistores. No caso, para a malha A a gente vai ter essa soma R1 e R3, e para a malha B menos R3 vão ser representados aqui na primeira linha. Enquanto que para a equação da malha B, menos R3 e R3 menos R2 vão ser representados na segunda linha. Também um vetor equivalente às diferenças de potenciais nas fontes. Por fim, a gente tem essa forma, o produto entre a matriz da resistência com o vetor de corrente igual ao vetor de diferenças de potencial. Existem duas formas essenciais de resolver esse sistema. No caso, a primeira seria, em uma das equações, isolar a corrente de malha e aplicar essa corrente de malha em outra equação. Contudo, o tamanho da matriz de resistência é proporcional ao número de malhas que a gente vai ter. Um sistema com 10 malhas vai ter uma matriz 10 por 10, o que acaba se tornando muito complicado realizar isolamentos sucessivos dos valores de corrente. Então, a gente pode fazer a prestação matricial e então aplicar os conceitos de álgebra linear, realizando as operações essenciais nas matrizes, multiplicando ou dividindo uma linha inteira da matriz e do vetor de saída da diferença de potencial por números inteiros e somando as outras linhas para zerar os termos e obter isoladamente cada termo de corrente.